Olá, sejam bem-vindos ao VEG Day 2020. O ano começou desafiador. Crises ambientais, econômicas e sanitárias geraram incertezas e desafios em toda a sociedade. Com a VEG não foi diferente. Fomos impactados em grande parte dos nossos negócios. Mas a nossa disciplina financeira, aliada à grande capacidade de inovar, nos permitiu recalcular algumas rotas para preservar tanto os colaboradores quanto os nossos negócios. Investimos em infraestrutura, mobilidade elétrica, energias renováveis e outras soluções aliada a uma economia de baixo carbono e de menor impacto ambiental. Nossa entrada no mundo digital, com soluções para a indústria 4.0, tem proporcionado aos nossos clientes uma jornada em busca de melhor eficiência, além de um controle amplo de suas fábricas, a qualquer hora e em qualquer lugar. E isso nunca foi tão importante e necessário. Com ética, integridade e transparência, tem sido possível estabelecer um ambiente harmônico e propício para o desenvolvimento não só da empresa, mas também da comunidade, dos nossos colaboradores, fornecedores, clientes e investidores. É nisto que acreditamos e é para isso que trabalhamos. Esperamos que neste VEG Day vocês possam conhecer um pouco mais sobre a capacidade da VEG, bem como a estratégia de crescimento contínuo e sustentável da companhia. Sejam bem-vindos ao VEG Day 2020. Fiquem bem, seguros e tenham um ótimo evento. Olá, sejam bem-vindos ao VEG Day 2020. Eu sou André Meneghetti Salgueiro, gerente de Relações com Investidores, e em nome da VEG, gostaria de agradecer a participação de todos vocês no evento. Excepcionalmente este ano, por conta da pandemia, vamos realizar o VEG Day de forma virtual. E para garantir a integridade dos participantes aqui no estúdio, estamos mantendo o distanciamento social e tomando todos os cuidados necessários. Para a VEG, é uma prioridade manter-se próxima de investidores e analistas. Neste encontro, desenvolvemos uma agenda que irá abordar a atualização dos nossos resultados, nossa estratégia de crescimento contínuo e sustentável e as novas oportunidades globais de negócios para a companhia. As apresentações serão realizadas pelos executivos André Luiz Rodrigues, diretor superintendente administrativo e financeiro e de relações com investidores, e Harry Schmelzer Jr., nosso diretor-presidente executivo. O material do evento pode ser baixado em nosso site de relações com investidores, através do link ri.veg.net. No final das apresentações, teremos um espaço para responder as perguntas, que devem ser enviadas pelo chat durante as apresentações. Este VEG Day foi pensado em todos vocês. Espero que todos tenham um ótimo evento. Passo a palavra agora para o André Rodrigues, que vai fazer a primeira apresentação. Olá a todos, muito obrigado pela participação nesta versão virtual do VEG Day. É um prazer ter a oportunidade de atualizar a todos sobre o desempenho financeiro da VEG e passar uma rápida atualização sobre o desempenho dos nossos negócios. Antes de iniciarmos a apresentação, aproveito para compartilhar o aviso legal do evento. Iniciando então a minha apresentação, em resumo, esta é a VEG, uma empresa de bens e capital com maior crescimento, que desenvolve seus produtos e soluções com mais de 32 mil colaboradores em nível global, com mão de obra qualificada, sendo que desse total, 3.600 colaboradores são engenheiros, e graças a essa equipe oferecemos produtos e soluções para mais de 135 países, através de 45 sites industriais espalhados pelo mundo. E que nos levou, em 2019, finalizar o ano com um pouco mais de 13 bilhões de reais em receita operacional líquida. E sendo que 50% desta receita foi realizada com produtos que foram desenvolvidos nos últimos 5 anos, graças à nossa capacidade de inovar e entregar as necessidades dos nossos clientes. Na sequência, eu vou atualizá-los sobre os negócios da VEG.
Nos 9 primeiros meses do ano, fomos capazes de apresentar crescimento nas 4 áreas de negócio, tanto no mercado doméstico como no mercado externo. Nossa linha de produtos diversificada permite crescimento em diferentes ciclos de mercado, mas podemos destacar: primeiro, começamos o ano com uma carteira de pedidos muito positiva para produtos de ciclo longo, que mostrou resiliência durante todo o momento da pandemia da Covid-19. Segundo, em produtos de ciclo curto, mesmo sofrendo os impactos da pandemia mais fortemente no segundo trimestre, fomos capazes de apresentar rápida recuperação no mercado brasileiro e na China, que ainda estamos em processo gradual de recuperação nas outras regiões, como a América do Norte e Europa. E a desvalorização do real, nossa moeda funcional, também contribuiu para o aumento das receitas. Nós apresentamos a nossa receita em 4 áreas de negócios, iniciando com equipamentos eletroeletrônicos industriais, que é a maior área de negócios da WEG, representando pouco mais da metade das receitas da companhia, sendo também a mais exposta ao mercado externo, com um portfólio de produtos concentrados em motores industriais e automação industrial. Setores como tratamento de água e esgoto, papel e celulose, construção civil, agronegócio, óleo e gás e mineração, em ambos mercados nos levou a crescer 27% no período. Seguindo por geração, transmissão e distribuição, a divisão que tem mais crescido ultimamente, graças à nossa exposição a produtos ligados a energias renováveis e que continuará também apresentando perspectivas positivas de crescimento. Aqui estamos falando de transformadores, subestações e de uma oferta completa de soluções e equipamentos para a geração de energia, como solar, eólica, além de soluções completas para a geração térmica e hidráulica. O desempenho da área de transmissão e distribuição, tanto no mercado doméstico como no mercado externo, e sobretudo no negócio de geração solar distribuída no mercado doméstico, trouxeram forte crescimento de 47% no período. Já em motores comerciais para o segmento de appliance, no mercado doméstico, foi a área que apresentou maior queda no segundo trimestre, mas também a que apresentou maior recuperação mais rápida. Tivemos também um processo positivo de recuperação no exterior, sobretudo nos Estados Unidos e México, totalizando o crescimento de 15% no período. E finalizando com tintas e vernizes, com soluções de tintas industriais, líquidas e em pó, além de vernizes industriais, onde o aumento da demanda em segmentos importantes no mercado doméstico, mais o avanço de vendas em países da América Latina, nos levou a apresentar crescimento de 14% no período. Apresentando agora nossas receitas em outro formato, temos uma média de crescimento de 13,1% nos últimos 9 anos. A crise brasileira de 2016 e o processo de desaceleração da economia global nos últimos anos freou um pouco nossa taxa de crescimento. Nos números consolidados, apresentamos forte crescimento de 31,5% nos 9 primeiros meses de 2020. Conforme melhor detalhado no slide anterior, importante também destacar que nos últimos anos o mercado externo apresentou maior crescimento. Por exemplo, em 2010, somente 39% das nossas receitas eram provenientes do exterior, passando para 57% nesse ano, com destaque para a parcela produzida e vendida fora do Brasil. Nesse slide, apresento a distribuição de nossa receita fora do Brasil nos 9 primeiros meses de 2020, sendo a América do Norte a região mais relevante, representando 46% do total, seguida da Europa com 29%, América do Sul e Central, excluindo o Brasil, com 10%, Ásia e Pacífico com 9% e África com 6%. Lembrando que consideramos a América do Norte e Ásia as duas regiões estratégicas para o crescimento, pois ambas apresentam um grande mercado e oportunidades para as nossas unidades de negócio. Nos próximos slides, vamos detalhar um pouco mais essas regiões.
Começando então pela América do Norte, que é a nossa principal região fora do Brasil, uma região onde nos Estados Unidos temos a segunda posição no mercado para motores industriais de baixa tensão e somos líderes em transformadores para o mercado de energias renováveis. Começando com o mercado de motores industriais de baixa tensão, um mercado de 2,2 bilhões de dólares, onde a WEG detém 15% de participação. Já em motores de média tensão, estima-se um mercado de 1 bilhão de dólares, com a WEG possuindo 10% de participação. Já em motores comerciais, o mercado estimado é de 800 milhões de dólares e participamos com 11% deste mercado. Transformadores de distribuição, com mercado de 1,5 bilhão de dólares e a WEG com 7% desse mercado. Aí de transformadores, agora os de potência, com um mercado maior que os de distribuição, de 2,7 bilhões de dólares, a participação da WEG é de 4%. E finalizando, o mercado de drives é estimado em 4,3 bilhões de dólares e a participação da WEG é inferior a 1%. Possível verificar que nesses mercados temos oportunidades positivas de crescimento. Nesse slide, detalho os 651 milhões de dólares de receita nos 9 primeiros meses do ano. 82% do total estão nos Estados Unidos, 12% no México e 6% no Canadá. Quando apresenta a informação por canal de vendas, o nosso principal canal são os OEMs, com 41% de receita, com destaque para os fabricantes de equipamentos para ventilação, bombas e compressores. Seguido por distribuidores com 27%, clientes finais com 19%, sendo óleo e gás, papel e celulose, concessionárias de energia, nossos principais segmentos. E finalizando os EPCistas, com 13%, concentrando os fornecimentos de produtos para energias renováveis. Com relação às nossas taxas anuais de crescimento, nos últimos 10 anos, temos apresentado em média taxa de crescimento de 11% em dólares, muito acima do valor médio de crescimento do PIB da região, que ficou um pouco acima de 2%. Isso foi conquistado graças ao ganho de participação de mercado através de expansão de produtos existentes e aquisições. Finalizando as principais mensagens da América do Norte, temos produção industrial dos Estados Unidos prevê continuidade do crescimento. Nosso negócio de transformadores deve ganhar participação de mercado nas concessionárias de energia, no mercado industrial e no mercado de energias renováveis, pois temos uma posição de liderança nos Estados Unidos em transformadores para energias renováveis, como eólica e solar, e estamos investindo para crescer no mercado de transformadores industriais e nas grandes concessionárias americanas. Além das sinergias que desenvolvemos com nossas operações mexicanas, que nos colocam em situação privilegiada de competitividade. Crescimento constante das vendas de motores de baixa e média tensão, através dos esforços com usuários finais. Tivemos a oportunidade de apresentar no WEG Day do ano passado o aumento de clientes globais. Temos conseguido ter êxito também no mercado americano. Aumento de market share em motores comerciais, que desde a aquisição de uma empresa nos Estados Unidos em 2016, temos trabalhado na criação de sinergias e desenvolvimento de novos produtos em conjunto com nossa unidade no México. E isso já está trazendo oportunidades de crescimento. E finalizando, o negócio de automação deve continuar com um crescimento acima da média. Estamos conseguindo conquistar mercado em equipamentos de ciclo curto. Nosso segundo mercado a ser apresentado é a Europa e Oriente Médio. Um mercado também importante para a WEG, onde estamos conseguindo crescer através de ganho de participação em países relevantes. Com relação ao mercado potencial, da mesma forma que na América do Norte, apresentamos os seguintes mercados e participações para os nossos produtos. Começando com o mercado de motores industriais de baixa tensão, um mercado de 3,5 bilhões de dólares, onde a WEG detém 8% de participação.
Em motores de média tensão, estima-se um mercado de 1,1 bilhão de dólares, com a WEG possuindo 5% de participação. O mercado de drives é estimado em 4 bilhões de dólares e a participação da WEG é de 1%. E finalizando, com motorredutores, um mercado de 3,6 bilhões de dólares, onde também temos uma participação de 1%. Com relação à distribuição da receita líquida, o gráfico principal mostra a abertura dos 408 milhões de dólares de receita entre os países dos 9 primeiros meses do ano, com a Alemanha liderando as receitas com 23%, seguido pela Itália com 14% e a Espanha com 13%. Quando apresentamos a informação por canal de vendas, os OEMs são mais relevantes comparados com os da América do Norte, representando 72%, com destaque também para os fabricantes de equipamentos para ventilação, bombas e compressores. Seguido por distribuidores, com 21%, e clientes finais, com 7%, sendo óleo e gás, mineração e água e saneamento nossos principais segmentos. Com relação às taxas anuais de crescimento, na Europa e Oriente Médio, nos últimos 10 anos, temos apresentado em média taxa de crescimento de 8,8% em dólares, acima do valor médio do PIB, que foi pouco abaixo de 3%. Nossa capacidade de apresentar produtos sempre atualizados, competitivos e com um serviço de pós-venda diferenciado vem nos ajudando a encontrar oportunidades de crescimento em um mercado muito competitivo. Como principais mensagens da Europa e Oriente Médio, eu destaco foco na expansão da base de clientes, novos produtos e do portfólio existente. Como vimos, temos um mercado interessante para endereçar e estamos avançando. Por exemplo, estamos fornecendo os pacotes completos de inversores de média tensão para o setor de água e saneamento. Oportunidades de ganho de market share em países importantes. Estamos encontrando oportunidades mesmo em países onde temos uma longa história, como Alemanha, França, Reino Unido, dentre outros. Crescimento constante das vendas de motores de baixa e média tensão através dos esforços com os usuários finais. Assim como na América do Norte, estamos conquistando novos clientes, principalmente no Oriente Médio. Novas oportunidades em projetos de dessalinização no Oriente Médio, com EPCistas europeus, como por exemplo, eu gostaria de destacar a Espanha, onde fizemos um bom trabalho com EPCistas nesse setor, e que nos colocou como fornecedores preferenciais e importantes fabricantes de máquinas e equipamentos. Finalizando a análise por mercado, o último mercado a ser apresentado é a Ásia e Pacífico, um mercado onde também temos encontrado muitas oportunidades de crescimento. Apresentamos os seguintes mercados e participações para os nossos produtos, começando com o mercado de motores industriais de baixa tensão, um mercado de 5,1 bilhões de dólares, onde a WEG detém mais de 2% de participação. Já em motores de média tensão, estima-se um mercado de 2,4 bilhões de dólares, com a WEG possuindo próximo a 2% de participação. O mercado de drives é estimado em 5,9 bilhões de dólares e a participação da WEG é menor que 1%. E finalizando com motorredutores, um mercado de 5,3 bilhões de dólares, onde também temos uma participação menor que 1%. Com relação à distribuição da receita líquida, o gráfico principal mostra a distribuição dos 130 milhões de receita de dólares entre os países nos 9 primeiros meses do ano, com a China liderando com 42%, seguido pela Austrália com 22% e Índia com 17%. Quando apresentamos a informação por canal de vendas, os OEMs são o nosso principal canal, com 60% da receita, seguido por distribuidores com 33% e os clientes finais com 7%, sendo óleo e gás, mineração, nossos principais segmentos. Assim como nos outros mercados, temos apresentado taxas anuais de crescimento acima do PIB da região. Nos últimos 10 anos, temos apresentado, em média, taxa de crescimento de 8% em dólares na região. Estamos presentes industrialmente há 16 anos na região,
Aproveitamos todas as oportunidades de aprendizado para entender o mercado, entender as necessidades dos clientes, para desenvolver produtos de acordo com elas. Essa é uma das vantagens competitivas da WEG, ter a flexibilidade para entregar produtos customizados de acordo com as necessidades de cada mercado. Como principais mensagens desta região, temos foco na expansão da base de clientes, novos produtos e ganhos de market share. Crescimento constante das vendas de motores de baixa tensão, suportados pela operação da unidade de Rugal, onde nós concluímos a expansão e modernização da fábrica de Rugal. Com isso, aumentamos a base instalada para crescer no negócio de motores de baixa tensão, expandir as vendas de motores de média tensão, e com isso a expansão de Rugal nos possibilitou a transferir parte da produção da unidade de Nantong, abrindo espaço para aumentar a base de produção de motores de média tensão. E continuamos avançando nesse mercado. Aumentar o portfólio de produtos de automação produzidos na China também é importante. No ano passado, inauguramos nossa primeira fábrica na China e agora estamos trabalhando para uma nova expansão para aumentarmos nossa oferta de produtos de drives and controls. Iniciar a produção de motores elétricos de baixa tensão e aerogeradores na Índia. O mercado indiano é muito interessante para ambos os mercados. A pandemia atrasou nossos planos, mas no segundo semestre de 2021 temos a expectativa de inaugurar a fábrica de motores de baixa tensão. Com relação ao negócio de aerogeradores, estamos construindo o protótipo do aerogerador de 4,2 MW para certificarmos no país no próximo ano, procurando buscar as primeiras entregas em 2022. Chegando à parte final da minha apresentação, vamos falar um pouco sobre rentabilidade. Nesse slide, primeiro quero destacar a evolução da nossa margem EBITDA. Durante o período de crise no Brasil, mostramos resiliência e a margem se manteve em 15% a 15,4%. Em 2019, melhoramos, atingimos 16,8%. E nesse ano, até o momento, atingimos 18,2%. A melhor margem dos últimos 10 anos. Destacando o ganho de margem com a racionalização de custos e despesas, melhora na margem nas operações de ciclo longo, além da melhora da margem em algumas operações importantes no exterior. Segundo, eu gostaria de destacar o desempenho excepcional do retorno sobre capital investido, até setembro, em 23,3%. Também o melhor valor dos últimos 10 anos. Graças à melhora dos resultados operacionais, a combinação da nossa estratégia de desenvolver negócios com bons retornos, com nossa disciplina de utilização de capital, através de uma administração de capital de giro muito próxima à otimização do programa de CAPEX. Falando rapidamente sobre os investimentos, em 2020 tínhamos previsto algo em torno de 700 milhões de reais. A pandemia da Covid-19 nos levou a postergar parte desse investimento e provavelmente terminaremos o ano próximo ao que foi praticado em 2019. O foco nesse ano e no próximo estará em continuar as expansões de capacidade no exterior e modernização e automação de nossas unidades existentes. Com relação à distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, estamos ao longo dos anos aumentando o valor distribuído por ação, com payout médio em torno de 55% nos últimos 10 anos. Tudo que foi apresentado está permitindo termos um desempenho consistente com retorno bem acima da média do mercado. Gostaria de destacar mais um ano de aumento no número de acionistas. Entraram na base pouco mais de 146 mil novos acionistas nesse ano. Consequentemente, também tivemos aumento no volume médio negociado, atingindo um valor médio diário de 324 milhões de reais, um crescimento de mais de 330% em relação ao ano passado. Nossas ações tiveram valorização de 1.358% nos últimos 10 anos, versus 36% do Ibovespa. Com isso, nos tornamos a 7ª maior empresa em valor do mercado na B3.
Finalizando a minha apresentação, eu gostaria de destacar que continuamos nossa visão de longo prazo, buscando o crescimento contínuo e sustentável, com oportunidades orgânicas e inorgânicas, e como vimos rapidamente nessa apresentação, temos a possibilidade de continuar desenvolvendo nossa expansão internacional. Segundo, as margens operacionais evoluíram positivamente, mesmo em um ano de muitas adversidades, graças a programas de redução de custos e despesas e melhor desempenho das unidades industriais, tanto no Brasil como no exterior. Nosso principal indicador de desempenho, o retorno sobre capital investido, com valores acima da média de mercado, graças à continuidade da disciplina na alocação de capital e das necessidades de capital de giro. Tudo isso tem nos possibilitado entregar retornos acima da média aos nossos acionistas. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao Harry para continuarmos. Bem-vindo a todos. É um prazer estarmos promovendo mais este VEG Day e espero que seja valioso para todos. Antes de discorrer sobre as estratégias da VEG, vou começar comentando como estamos superando os desafios vindos com a pandemia e, na sequência, vou então comentar algumas de nossas principais realizações e reafirmar os nossos principais direcionadores estratégicos. Iniciamos o ano de 2020 com projeções otimistas de crescimento do PIB. Para o Brasil, as expectativas eram de 2,3% e para as atividades globais de 3,3% de crescimento do PIB. Além deste cenário macroeconômico positivo para 2020, o desempenho da VEG em termos de entrada de pedidos em 2019 para produtos de ciclo longo foi muito bom, trazendo assim um cenário inicial ainda mais positivo para 2020, pois a VEG iniciava o ano com uma importante carteira de pedidos para estes tipos de produtos e projetos. Todas as expectativas de crescimento da economia no Brasil e no mundo mudaram radicalmente com a chegada da pandemia. A pandemia trouxe para todo mundo um cenário muito negativo para os negócios. Um cenário com projeções de queda de PIB para o Brasil e todo mundo. Poderíamos dizer uma perspectiva de 5% de queda na média para 2020. A pandemia e essas expectativas no mundo dos negócios fizeram com que a VEG e muitas empresas passassem a fazer ajustes de curto prazo em seus planos. As ações iniciais foram concentradas na preservação da saúde de nossos colaboradores e demais stakeholders. Implantamos medidas protetivas, como o uso de máscaras e álcool gel, e criamos as condições para que fosse mantido o distanciamento social. Na sequência, trabalhamos em ações para preservar os empregos dos nossos colaboradores com a adoção de mecanismos de férias, banco de horas, redução de jornada de trabalho e home office. Utilizamos a nossa capacidade produtiva para ajudar o país na pior crise de saúde dos últimos tempos, adequando as nossas fábricas para a produção de ventiladores pulmonares e álcool gel. E, por fim, implementamos uma série de medidas para a preservação do caixa mediante simulações de cenário de estresse. Mais uma vez, nosso modelo de negócio se mostrou positivo mediante um cenário desafiador. A imediata queda na entrada de pedidos na primeira fase da pandemia, principalmente pedidos para produtos de ciclo curto de produção, foram compensados
pela importante carteira de pedidos de produtos de ciclo longo construída ao longo de 2019. Projetos relevantes na área de mineração, papel e celulose, óleo e gás, e também, já significativo, na área de água e saneamento. Além dos projetos ligados a leilões de linha de transmissão e geração de energia. Assim, olhando para trás, analisando nossas receitas e resultados no segundo e terceiro trimestres, podemos ver que estamos navegando bem por esta crise. Em relação a investimentos, sem dúvida, num primeiro momento, enquanto ainda analisávamos os cenários de estresse que enfrentaríamos com a pandemia, nós postergamos o início de vários projetos de investimentos. Porém, com os resultados positivos, demos continuidade na maioria dos projetos, respeitando sempre as limitações impostas pela pandemia. Assim, nossos níveis de investimento de CAPEX e pesquisa e desenvolvimento continuam em níveis históricos e alinhados com nossos planos de expansão dos negócios, de pesquisa e desenvolvimento e na otimização de nossos processos. Investimentos importantes foram concluídos nesse período, como a expansão da nossa fábrica de motores industriais na China e os investimentos na nova turbina de geração eólica, com capacidade de 4,2 megawatts. Anunciamos também a instalação de uma nova fábrica de transformadores nos Estados Unidos, que vai nos dar capacidade para continuarmos avançando com este negócio nos Estados Unidos. Queremos, com os investimentos, continuar crescendo os nossos negócios e proporcionar maior competitividade à companhia. Esses resultados estão baseados em 3 avenidas principais. Primeiro, a expansão internacional. Continuaremos a expandir para novas geografias e aproveitar nossa forte posição no mercado de motores elétricos para alavancar a ampliação da linha de produtos. Em novos negócios, continuaremos complementando a linha de produtos com foco nas fortalezas da WEG e alinhados com as grandes tendências de eficiência energética, energias renováveis, armazenamento de energia, mobilidade elétrica e negócios digitais. Nossos produtos e negócios estão inseridos nas soluções para um mundo mais sustentável e mais eficiente, desfrutando assim de inúmeras oportunidades de crescimento. A WEG tem investido continuadamente em inovação para melhorar sua competitividade de forma a capturar o máximo de tais oportunidades. Nos próximos slides, vamos abordar as oportunidades que temos nos negócios de energias renováveis, mobilidade elétrica e negócios digitais. Aqui podemos ver uma importante evolução da WEG nos últimos anos de soluções para geração hídrica, através de geradores e turbinas hidráulicas para pequenas centrais elétricas de energia. Avançamos significativamente nossa oferta de produtos e soluções através de turbinas eólicas, soluções para energia solar e na geração de energia térmica através da queima de biomassa. Queremos continuar avançando nesses negócios, ampliando as potências ofertadas, bem como soluções para a geração de energia elétrica
vinda da queima ou gaseificação do lixo e sistemas de armazenamento de energia por baterias. Na área de mobilidade elétrica, temos tradição no fornecimento de sistemas de tração elétrica para trolleybus, trens e embarcações. Isto nos habilitou para sermos o parceiro da MAN Volkswagen para o desenvolvimento do primeiro caminhão leve 100% elétrico no Brasil. Na área de tração de veículos, nosso foco tem sido o desenvolvimento de soluções para veículos pesados, como caminhões, carretas e ônibus, pois acreditamos que a WEG tem grande oportunidade de se destacar nesses segmentos. Em relação à recarga das baterias, estamos trabalhando para sermos um dos principais fornecedores destes produtos para a infraestrutura brasileira. Já temos uma linha completa de estações de recarga. Wall, projetada para residências e condomínios, parking, desenvolvido especialmente para uso compartilhado em estacionamentos públicos, privados, como shoppings e praças, e station, voltada para postos de recarga rápida. A WEG, após desenvolvimento e sucesso de seu MotorScan, sensor que permite o monitoramento de qualquer motor elétrico em tempo real, anunciou em 2019 sua jornada para o desenvolvimento de negócios para a indústria 4.0, criando uma diretoria para negócios digitais. Esta diretoria tem estruturado a oferta de soluções digitais através de desenvolvimento próprio ou aquisições. Em nossa oferta atual, temos o software para execução da manufatura, MES, Manufacturing Execution System, software que vai proporcionar a integração do ERP e automação do chão de fábrica, trazendo inúmeras ferramentas de software para melhor gestão da eficiência da manufatura. Para o MES, a WEG adquiriu o controle da PPI Multitask, empresa que há anos vinha se desenvolvendo nesse setor. E para completar a área de software, adquirimos ainda o controle da Birman, M-Vision e V2Com. A Birman e M-Vision trouxeram ao portfólio de produtos a expertise da inteligência artificial aplicada na indústria. A V2Com trouxe a experiência na construção de hardware e software para conectividade e sistemas de comunicação. Junto com essas aquisições, a WEG desenvolveu uma plataforma IoT em nuvem denominada WEG Knowledge. Trata-se de plataforma low-code, que dispensa grandes esforços de programação para fazer a internet das coisas, armazenamento em nuvem, bem como integração de processo e dados com outros sistemas. Além do MotorScan, a WEG já desenvolveu outros sensores ou gateways aplicados a outros produtos como inversores, painéis elétricos, de forma a proporcionar instalações brownfield, coleta, armazenamento e análise de dados. Isto vale para os produtos WEG, outros produtos, bem como máquinas e equipamentos de forma geral. Já desenvolvemos também software para a gestão de ativos, se utilizando da plataforma IoT WEG Knowledge. Software para a gestão de ativos como o Motor Fleet Management, que oferece o gerenciamento da frota de motores de qualquer operação industrial, e o WEG Smart Machine, que se propõe a entregar uma solução que permitirá à indústria acompanhar o desempenho e operação de seus equipamentos em tempo real,
otimizando sua produtividade. Agora sobre a expansão internacional. A internacionalização da WEG não é de agora, mas há longo tempo tem sido uma ação importantíssima na estratégia da WEG. Temos ainda, mesmo com os produtos maduros, como os motores elétricos, muitas oportunidades de crescimento. Mas além de motores elétricos no mundo, o negócio de transformadores cresce e de forma significativa nas Américas. O negócio de drive começa a ganhar força e terá investimentos mais significativos por parte da WEG na força de vendas. Nossas fábricas no exterior, principalmente do México, China e Índia, continuarão recebendo investimentos para crescimento da produção e para ganhos de performance. Nesse slide, quero mostrar que a WEG, além dos setores de óleo e gás e mineração, que tem sido cada vez mais um fornecedor global, estamos avançando em segmentos antes não tão representativos em nossa receita como o de água e saneamento. Aqui, alguns exemplos de projetos significativos nesse setor. Mas primeiro, também quero destacar o fornecimento para uma grande refinaria em Oman, dando continuidade ao bom trabalho que estamos fazendo nesse setor. E em água, aqui se destaca a planta de dessalinização na Arábia Saudita, Chile e Tunísia. Os grandes projetos de irrigação na Índia, projeto de abastecimento de água na Espanha. Como já mencionado, nossos produtos e segmentos desfrutam de uma forte tendência de crescimento. Se adicionarmos a isto algumas oportunidades específicas, como o novo marco do saneamento no Brasil, os leilões de linha de transmissão e todos os demais investimentos para maior eficiência energética, continuaremos a ter boas oportunidades de desenvolvimento de negócios. Boas práticas em sustentabilidade ambiental, social e em governança estão presentes em todos os níveis da organização. A WEG tem sido reconhecida pelo mercado pelas suas boas práticas, estando listada nos índices como o do Dow Jones, MSCI e ISE B3. Para concluir a minha apresentação, eu gostaria de reforçar alguns direcionamentos da companhia. Nossa estratégia de diversificação em 2020, mais uma vez, se mostrou ser importante. Expansão de negócios e portfólio de produtos continuarão incorporando novas soluções para energias renováveis, mobilidade elétrica e negócios digitais. Estamos fortalecendo nossa estrutura global de vendas e ações de sinergia entre motores e drives. Continuaremos investindo de forma permanente em ganho de produtividade e na melhora operacional. Vamos seguir avançando com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Para todos, meu muito obrigado pela atenção. Obrigado, André, Harry, pelas ótimas apresentações. Nós vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando a todos que para realizar as perguntas é necessário utilizar o chat localizado logo abaixo da tela da apresentação. Infelizmente, por conta da quantidade de pessoas conectadas no evento, nós não vamos conseguir endereçar todas as perguntas individualmente. Então a ideia aqui é agrupá-las em grandes temas. E um dos temas que apareceu de forma mais recorrente até agora são as perspectivas para 2021. Harry, nós vimos na sua apresentação que o ano de 2020 começou com perspectivas bastante positivas, tanto para a economia como para a WEG. Neste momento, quais são as perspectivas para o próximo ano? Vocês estão otimistas em relação a 2021?
Fazer projeções para 2021 não tem sido uma tarefa fácil. Na verdade, porque as incertezas em relação à pandemia ainda elas são muito grandes. Ainda não se tem uma solução para se resolver a pandemia por completo. E ainda, o que se vê ainda em alguns países com economia muito forte, é uma segunda onda dessa pandemia. Então é um quadro de muitas incertezas ainda e, sem dúvida, a pandemia vai definir muito bem como será a economia em 2021. Mas, não sendo pessimista em relação à pandemia, porque a WEG não está sendo pessimista em relação à pandemia, nós estamos fazendo projeções muito positivas, não muito positivas, mas positivas para 2021. Temos um balanço de toda a situação do que aconteceu em 2020, de todas as ações que a WEG está implementando para 2021. E nesse balanço nos mostra, nós estamos projetando que a WEG vai dar continuidade ao seu projeto, às suas ações, de forma que trará crescimento de receita e resultados em 2021 também. Para destacar um exemplo dessa análise, né, a WEG está tendo um desempenho de crescimento muito positivo em 2020 e ainda, né, no mercado externo, as nossas vendas, principalmente, vou dar um destaque aqui para os produtos de ciclo curto, a venda destes produtos ainda estão abaixo, um percentual relativamente importante, do que vínhamos vendendo antes da pandemia. E nós acreditamos que esses números retornarão, no mínimo, aos níveis que nós tínhamos antes da pandemia, em 2021, trazendo, naturalmente, benefícios nessa estratégia de crescimento da WEG. André, aproveitando o mesmo tema, na sua apresentação você trouxe um histórico da margem e do ROIC nos últimos 10 anos, mostrando uma evolução importante nos últimos anos. O que podemos esperar para esses dois indicadores daqui para frente? Bom, nos últimos trimestres, né, como foi apresentado, nós apresentamos valores bem significativos de evolução tanto das margens operacionais como do retorno sobre capital investido, nosso principal indicador. E com base no que o Harry comentou agora há pouco da apresentação, eu acho que nós temos condições de apresentar para o próximo ano retornos consistentes e margens operacionais atraentes. Mas acho que eu tenho que pontuar algumas coisas, né? Primeiro, alguns impactos que aconteceram ao longo deste ano, eles não são recorrentes. O que eu posso citar, por exemplo, as reduções de jornadas que a empresa desenvolveu devido à evolução da pandemia, sobretudo no segundo trimestre, não vai ser recorrente para o próximo ano. Outro ponto que nós também é possível que continue ocorrendo aumentos de preços de matérias-primas, né, sobretudo devido à desvalorização do real, que isso tem que ser acompanhado. A evolução, como o Harry comentou, das margens, das receitas, um patamar que foi desenvolvido nesse ano, também levou a um aumento do retorno sobre capital investido, que a gente precisa acompanhar e provavelmente não terá mesmo patamar de crescimento que nós tivemos ao longo de 2020. Outro ponto também, que sempre é muito importante a ser comentado, que em determinados momentos, né, a empresa pode tomar a decisão, sim, de investir um pouco mais para suportar a nossa estratégia de crescimento sustentável e, com isso, né, a gente possa reduzir um pouco o patamar do retorno sobre capital investido. Mas, mesmo assim, o objetivo é entregar um retorno consistente. Uma coisa muito importante que a gente sempre fala para os nossos investidores e analistas é que o desempenho da WEG tem que ser analisado no longo prazo. Nós não gostamos de analisar um trimestre ou outro porque pode ter variações entre um trimestre e outro, né? Eu acho que a mensagem principal é que os fundamentos da companhia continuam. Quais são esses fundamentos? O desenvolvimento de uma estratégia de longo prazo
e a disciplina na execução dessa estratégia. Seguindo esses fundamentos, né, e com as perspectivas que nós temos para o próximo ano, nós teremos sim, acho que, condições de continuar a seguir a nossa missão, que é o crescimento contínuo e sustentável, através de gerando boas margens operacionais e bons retornos. Continuando ainda no tema de perspectivas, acho que uma pergunta relacionada, Harry, com a sua primeira resposta é sobre a carteira de pedidos, né? Como é que está a nossa carteira de pedidos de ciclo longo? E se por conta da pandemia pode acontecer de criar um gap de receita mais para frente, como aconteceu em 2018 e 2019 no negócio de geração eólica? Na primeira resposta eu até dei um destaque para a entrada de pedidos de ciclo curto, né? Porque isso, retomando a entrada de pedidos de ciclo curto, automaticamente isso já vai para a receita em curto prazo, né? Não é o que acontece, né, com produtos de ciclo longo, né? Sem dúvida, essa queda de pedidos que aconteceu por conta da pandemia nos produtos de ciclo longo, com a postergação de alguns projetos, principalmente nesses onde nós sentimos mais, foi nos segmentos onde a presença da WEG ela é importante, como já mencionado, óleo e gás, mineração, né? Houve postergação de alguns projetos. Então essa queda de pedido não foi possível com isso recompor o nível de carteira de pedidos como entramos em 2020. Sem dúvida, isso está acontecendo. Mas isso quando se avalia sobre os segmentos onde a WEG tem uma participação importante, se segue, né, o movimento do mercado. Mas nós temos perspectivas de compensar isso, principalmente com algumas ações que já se vê resultados. Vocês viram numa das transparências que eu apresentei, que eu destaquei o setor de água e saneamento. É um setor onde a WEG não tinha uma presença tão significativa no passado. Ela começou a avançar nesse segmento. Então a entrada da WEG, né, ganhando market share nesse segmento, está ajudando a compensar um pouco a queda dos setores onde nós tínhamos uma posição mais forte. O crescimento já mencionado, de negócio de transformadores nos Estados Unidos, os transformadores que nós vamos fabricar nos Estados Unidos, a nova fábrica que nós estamos instalando lá. Transformadores é um mix entre ciclo curto e ciclo longo, né? Mas o transformador que nós vamos fabricar lá eu chamaria até de ciclo médio, né? Uma fábrica de meia força. E tem uma estratégia muito direcionada também para renováveis, que os negócios não caíram nos Estados Unidos, pelo contrário, a WEG está avançando nesse mercado, está crescendo com transformadores lá nesse setor, e esse investimento também vai compensar. E uma coisa que não tivemos em 2020 foi receitas importantes com aerogeradores, e a WEG volta em 2021 com entregas de aerogeradores, para o primeiro projeto que nós vamos fazer já com um aerogerador de 4,2 megawatts. Então a carteira, ela de alguma forma, as perspectivas é que a gente consiga também compensar essa queda da entrada de pedidos de projetos onde a WEG tinha uma presença forte, né? Agora nós temos um tema que foi abordado nas duas apresentações, que é a questão da internacionalização e da expansão internacional da WEG. André, você mostrou o mercado potencial da WEG e o market share nas principais regiões geográficas. Na sua visão, onde estão as maiores oportunidades para a WEG, tanto do ponto de vista de portfólio de produtos, como de geografias? Bom, essa é uma pergunta bem interessante. Esse é um tema constantemente debatido nas interações que nós temos com os investidores e analistas, né? E nessa apresentação, acho que eu consegui mostrar um pouco o tamanho de mercado dos nossos principais produtos nas regiões onde nós temos desenvolvendo a nossa presença e a participação da WEG. Acho que a primeira mensagem que a gente consegue enxergar lá é que ainda existem oportunidades relevantes de crescimento para a companhia, né?
E quando a gente fala um pouquinho, e acho que é uma coisa importante também, é quando a gente vê o histórico, nas 3 regiões a gente tem praticado taxas de crescimento acima do crescimento das regiões, né? E quando a gente faz uma análise um pouco mais detalhada, então, né, por região, vamos começar pela América do Norte. América do Norte, até um pouco mais de 5 anos atrás, a WEG era exposta nos negócios de motores industrial de baixa e média tensão, mais fortemente exposta nesses negócios, e nos últimos 5 anos, através de aquisições, nós também pudemos participar do mercado mais fortemente de motores comerciais e appliance, e também do negócio de transformadores, né? Através dessas aquisições, nós pudemos aumentar o nosso potencial de crescimento e vamos fazer investimentos agora para aumentar essas oportunidades de crescimento. Eu acho que uma coisa muito importante a ser apontada aqui também é que tudo isso é possível de ser realizado graças a uma estratégia industrial muito bem implementada, né? O que nós desenvolvemos, sobretudo como bases de produção no México, com uma base competitiva em termos de custos, e as sinergias que nós geramos entre as unidades que nós temos nos Estados Unidos e do México, nos permite encontrar novas oportunidades de crescimento. Quando a gente vai para o outro lado do mundo, também essa estratégia comercial é importante. Quando a gente vai para a Ásia, uma estratégia industrial, né, voltada a desenvolvimento de produtos com qualidade, produtos muito competitivos em termos de custo e com uma engenharia local totalmente focada em desenvolver soluções tailor-made para os mercados regionais, também fazem a diferença. Nós começamos na China através de uma aquisição, nós aprendemos de como operar na China, partimos então para iniciativas de desenvolvimento greenfields, com o objetivo de desenvolver, privilegiando o retorno sobre capital investido. Começamos com motores, agora estamos avançando no negócio de drives e controls, que também, como a gente viu o tamanho do mercado e a participação da WEG, também gera oportunidades de crescimento. Quando a gente vai para a Europa, a estratégia de estar muito mais próximo aos nossos clientes, desenvolvimento de clientes globais e um mercado extremamente competitivo e que demanda inovação, e o fato da WEG ter essa capacidade de inovação nos coloca muito bem nesse jogo, né? Como foi apresentado pelo Harry, exemplificado pelo Harry, bons exemplos, né, que nós temos de crescimento nas regiões, sobretudo também no Oriente Médio, com um investimento, com um projeto de uma grande refinaria, um projeto de dessalinização, tem colocado a WEG em situação muito privilegiada. Eu falei rapidamente dessas 3 regiões, mas existem, obviamente, outras regiões onde a empresa está desenvolvendo e encontrando essas oportunidades. Quando a gente passa sobre os canais de vendas, nenhuma dúvida que foi apresentado, os fabricantes de máquinas e equipamentos são o nosso principal canal de vendas, e com isso também nós estamos encontrando boas oportunidades de desenvolvimento de negócios, mas esse canal de venda com os OEMs, né, não são o único canal de venda onde a WEG tem encontrado oportunidades. Em termos de segmentos, também uma informação muito importante é que a WEG está exposta em vários segmentos. E o fato de estar exposta em vários segmentos permite que seja possível aproveitar as oportunidades que cada segmento gera em determinados anos. Determinado ano, o óleo e gás pode estar positivo, o papel e celulose não tão positivo, e a gente consegue, modulando, através da participação nesses segmentos, encontrar oportunidades de continuar crescendo. Foi citado que óleo e gás, mineração e água e saneamento são os principais segmentos onde a gente está mais exposto a nível global, mas existem outros segmentos, como papel e celulose, onde nós estamos também encontrando boas oportunidades. Então, de forma geral, acho que a mensagem aqui é que ainda existe muitas oportunidades para a WEG continuar promovendo o seu processo de crescimento, tanto em regiões, segmentos, através das nossas linhas de produtos. Aproveitando que você falou de oportunidades de crescimento,
acho que um outro tema relevante que está aparecendo bastante aqui nas perguntas é sobre novos negócios, especificamente a questão de mobilidade elétrica. Harry, como é que a empresa está se preparando para endereçar esse mercado e se ele também será endereçado no exterior, porque a gente tem hoje um foco muito grande aqui no Brasil? Quando se discute a mobilidade elétrica, os projetos, os planejamentos da WEG para isso, nós não podemos pensar apenas localmente. Esse é um negócio, né, que você tem que pensar globalmente, mas você tem que começar localmente, né? O que acontece, vocês viram a nossa estratégia, a WEG tem 2 negócios aí, né? Tem o powertrain em si, né, que aí nós temos lá powertrain para carretas, que são os eixos elétricos, powertrain para ônibus, powertrain para caminhões, que isso é uma estratégia em powertrain. E aqui nós temos parcerias hoje no Brasil muito importantes, uma delas a Volkswagen. Então isso, você tem que consolidar isso, criar track record, mas até pelo próprio exemplo da parceria que nós estamos fazendo lá, o Caminhão Delivery, né? Você já pensa globalmente, né? Você começa no Brasil, vamos criar junto esse mercado no Brasil, vamos se desenvolver e naturalmente você caminha, né? Eles são uma empresa multinacional, estão presentes no mundo inteiro, então você tem que desde já pensar globalmente, mas nós estamos focando no mercado brasileiro. Por que nós estamos focando no mercado brasileiro nesse momento, né? Porque isso é um negócio novo, um mercado a ser desenvolvido, esse mercado ainda é muito pequeno, né? E no mundo inteiro é pequeno, né? Então você tem que começar a criar sua tecnologia, criar sua experiência, criar o seu track record e daí, né, você vai criando experiência e track record para avançar no mundo, né? Então essa é a primeira situação. Quando eu também me pergunto quanto pode representar isso, em que tempo, né, pode representar isso na WEG em termos de receita, isso, como eu disse, é um mercado novo, um mercado que está sendo desenvolvido, mas é um mercado que pode a qualquer momento começar a ter algum significado maior, né? E nós estaremos prontos para isso, nós estamos trabalhando para isso. Como eu mencionei no negócio das carretas, as coisas não aconteceram ainda, né? Mas carretas não é só para carretas novas, né? As carretas trata-se de um eixo elétrico que pode haver retrofits das carretas existentes hoje, porque isso traz uma redução de consumo de combustível nos caminhões a diesel, tendo um eixo elétrico nas carretas, né? Então tudo isso são tendências, são novos mercados que têm que ser desenvolvidos, e a WEG está se posicionando muito bem nisso, né? Então as perspectivas são positivas, o difícil é dizer em que tempo isso, né? Já, da mesma forma, em termos de perspectiva, em termos de tempo, mas uma estratégia diferente, que é a estratégia de postos de recarga, ou seja, estações, que nós estamos chamando de recarga de baterias de veículos elétricos. Aqui o foco não é exclusivo para veículos de carga, aqui o foco é para toda a infraestrutura de recarregamento, como já mostrei os produtos na transparência, no slide anterior. E aqui nós queremos hoje, como foco hoje, isso aqui não é, você sendo local, naturalmente está pensando em global, não necessariamente, né? A WEG vai hoje querer ser um importante player, um importante fornecedor para essa infraestrutura ser estabelecida no Brasil, e depois nós vamos, num segundo passo, analisar quais outros mercados, passo a passo, né, nós vamos avançando com essa oferta também. Então essa é a estratégia na parte de mobilidade elétrica. Ainda na parte de negócios digitais, a gente tratou no slide da questão de renováveis, especificamente a parte de eólica e solar, que são hoje já negócios consolidados dentro da WEG. Onde a WEG espera chegar nos próximos anos nesses negócios? Podemos esperar esses negócios sejam maiores do que eles são hoje no futuro? Falando especificamente de eólico e solar, primeiro eu vou dar o posicionamento para você dos dois negócios, né?
O solar, a WEG hoje na geração distribuída foi muito bem sucedida. Hoje nós temos nossas estimativas, 32% desse mercado no Brasil. E esse mercado, o mercado brasileiro, ele tende ainda a crescer em instalação de mais pontos, né? Então tem ainda oportunidade de nós crescermos. E o sucesso da WEG na distribuição, na energia solar distribuída, é o modelo de negócio que a WEG implantou, um modelo que a WEG já tinha uma experiência lá com os motores elétricos, o assistente técnico, nessas parcerias muito consolidadas, né? Depois com os integradores de produto de automação, que usando nossos componentes, fazendo painéis elétricos, a WEG fez um modelo similar, ou seja, construiu parcerias, construiu integradores, uma rede de integradores de parceiros no Brasil. Essa foi a razão do sucesso disso. Então, este modelo de negócio, né, a WEG foi muito bem sucedida, e a WEG, né, está agora analisando algum outro mercado para replicar isso, né? Mas isso é necessário que você tenha estrutura local, tenha também esta experiência, né? Que isso aí tem alguns países que a WEG tem hoje uma posição muito forte, que são posição e estrutura forte, né? Que são, já com parceiros desenvolvidos, que são os mercados que nós estamos analisando para replicar isso, né? Não tem ainda nada tão claramente definido, nós estamos analisando o potencial e a força da WEG em cada um desses mercados. Já na energia solar para usina solar, nossa participação de mercado no Brasil é pequena, né? Esses negócios de grandes usinas solares no Brasil vieram principalmente com investidores externos, e eles trouxeram muito fornecedor na fase inicial. Do que foi instalado, a WEG participou, ainda participa pouco. Então nós temos muitas oportunidades para mudar esse status, para novas instalações no Brasil. A WEG fez investimentos importantes para ter esse container solar que se fala, né? Que é o produto que a WEG fabrica, que tem inversores, painéis elétricos. E neste produto hoje, a WEG já começa a ser o parceiro de pesquisas internacionais, já começa a ser o parceiro de grandes investidores em solar. Já estamos participando não só com os investidores novos brasileiros, mas com os internacionais que se estabeleceram no Brasil. Então aí temos alguma estrada pela frente no Brasil ainda. Quanto ao eólico, o eólico nós estamos lançando e fazendo entregando o primeiro projeto com as aerogeradores na potência de 4,2 megawatts em 2021. E com o lançamento deste produto, a WEG já refez alguns planos, né? Nós queremos, em até 4 anos, dobrar a receita do negócio de geração eólica, ou seja, de aerogeradores na WEG. Mas quando eu falo em dobrar, né, eu falo em dobrar o melhor número que nós tivemos nessa trajetória que nós fizemos até agora, né? Nós queremos ser o dobro do tamanho, né? Então isso é em até 4 anos. Então isso significa que, sem dúvida, né, se analisarmos com os números atuais de receita da WEG, o eólico passaria a representar daqui a 4 anos o dobro do que representa hoje na nossa receita total. Mas isso não é o que vai acontecer, porque na realidade a WEG, o crescimento disso em 4 anos, é uma média de crescimento de mais de 20%, ou seja, aritmeticamente é 25%, mas não é bem assim, né? A WEG também vai crescer em outros negócios, né? No contexto, só falando em geração, transmissão e distribuição de energia, onde está o negócio de energia renovável, a avaliação estratégica da WEG, a WEG está crescendo em transformadores na América do Norte e bem, né? A WEG também, com turbinas a vapor, a WEG está está fazendo as ações para maior internacionalização desse negócio. E também, nós acreditamos muito, a WEG participa de um mercado, através de uma empresa chamada TGM Canes, nós somos sócios
na Alemanha, ela participa do mercado fornecendo turbinas e fornecendo geradores para geração de energia através da incineração de lixo. Eu não tenho certeza se a incineração de lixo vai ser um negócio viável no Brasil ou se é esta tendência. Pelo contrário, a WEG acredita que é uma tendência muito forte de nós aplicarmos no Brasil a gaseificação do lixo, né? Que é um processo mais barato, mais simples. E neste mercado a WEG acredita que tem muitas oportunidades, tanto para incineração como para gaseificação. Mas nós acreditamos mais na gaseificação pela viabilidade econômica, estamos trabalhando nisso, principalmente no Brasil, e isso é um negócio que também cresce. Então, isso só vendo esses dois negócios dentro deste contexto. Se nós pegar esses dois negócios, que vão crescer, mas dentro do contexto que os outros negócios também crescem, não passam a representar tanto quanto eles crescerão. Porque também na área de motores, o André já falou por regiões, na área de motores, a WEG, na Ásia ainda, ela tem muito por crescer. Falando só de motores industriais, na Ásia a nossa participação no mercado é pequena, estamos fazendo investimentos ano após ano para ter uma participação maior em um mercado gigantesco. E além de motores elétricos, eu vou agora para os Estados Unidos. Estados Unidos, motores industriais, nós somos extremamente importantes, mas temos motores fracionários, que é uma estratégia que muitos de vocês já conhecem, que nós queremos ter uma participação maior. E uma coisa que nós estamos dessa vez de uma forma muito mais planejada, muito mais organizada, né? Nós estamos planejando uma sinergia, uma ação sinérgica muito maior com motores, drives e redutores, né? Vocês viram também que drives e redutores, nós temos participações pequenas, né, de mercado, comparado com o motor elétrico industrial. Então, essa estratégia de uma maior sinergia, né, junto à nossa força de vendas, ela vai trazer duas coisas. Isso hoje é extremamente aplicável, né? Eu diria que na Ásia ainda a prioridade é motor, corre os drives independentes, corre os redutores independentes, porque tem um foco muito grande em motores de baixa e média tensão. Quando nós vamos analisar os Estados Unidos, essa estratégia, que nós estamos chamando de motion, né, que é o motor, o redutor e o drive usando sinergia, usando a força do motor, isso não é simplesmente uma ação para trabalhar nos clientes atuais. Isso naturalmente nos leva a novos segmentos, né? Que a WEG precisa trabalhar e evoluir para ter participações mais significativas. Vocês viram sempre quando a gente apresenta a nossa participação em mercados de OEM, sempre a gente cita bombas, compressores, ventiladores, né? Sem dúvida é onde a WEG concentra e tem a sua maior participação. Mas tem muitas máquinas e equipamentos que nós temos que fazer uma estratégia diferenciada, que esta sinergia entre motor, drive e redutor vai ser muito importante, e isso as ações nós estamos fazendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, respondendo à pergunta, entendido esse contexto, respondendo à pergunta, sim, né, vamos crescer, por exemplo, eólico, temos um plano em até 4 anos dobrado de tamanho, a maior receita que nós temos agora, mas isso não significa que vai representar com esse mesmo nível de crescimento relativamente na nossa receita, né? Mas todos os negócios nós temos oportunidade de crescimento e estamos investindo para isso. Legal. Acho que para suportar esse crescimento, um outro tema que aparece bastante aqui nas perguntas é a questão dos investimentos, né? Então, André, você pode comentar um pouco sobre o plano de investimento da WEG, qual o nível de investimento para os próximos anos e quais os principais projetos e qual que é a nossa expectativa de longo prazo em relação aos investimentos? Bom, vamos lá. Investimento, quando nós começamos esse ano, 2020, a gente tinha uma expectativa de ter um pacote de investimentos em torno de 700 milhões de reais, distribuídos geograficamente metade desse valor no Brasil e metade no exterior, a grosso modo. Com o advento da pandemia, nós fomos obrigados a revisar esse programa de investimentos, focar nos investimentos que eram prioritários
em alguns casos, né, até sendo impossível a realização do investimento devido a lockdowns, por exemplo, o que tem acontecido mais frequentemente, mais intensamente na Índia, né. A situação foi evoluindo, a situação foi ficando mais clara, nós retomamos parte desse pacote de investimentos. Nós não vamos conseguir realizar os 700 milhões como programado, mas provavelmente nós vamos ficar perto do mesmo valor de 2019, que foi em torno de 530 milhões. Bom, para o próximo ano a expectativa é aumentar, né, o pacote de investimentos, até porque nós já temos alguns projetos de expansão de capacidade que já estão em curso, como foi citado o projeto de aumento de capacidade de transformadores nos Estados Unidos. Tem também a fábrica da Índia, né, que nós vamos concluir ao longo do próximo ano. Então, a expectativa é, através de aumento de capacidade, modernização e automação industrial das nossas unidades, nós vamos buscar, sim, um aumento desse pacote de investimentos. O que a gente já pode sinalizar é que a maior parte vai estar no exterior, começando pelo México, onde, através de aumento de capacidades nas operações de transformadores, de motores industriais e motores comerciais, né, e também investimentos para viabilizar ainda mais a sinergia com as operações americanas, para a gente trazer mais competitividade em termos de custo. Quando nós vamos para a China, então o foco é também aumento de capacidade, como exemplo a nossa fábrica de drives e controls, e também foco em desenvolvimento de novos produtos. Na América, nos Estados Unidos, a fábrica de transformadores e também na Índia, a fábrica de motor industrial de baixa tensão. E no restante do mundo também o foco vai ser aumento de capacidade e modernização das operações existentes. Quando a gente olha mais a longo prazo, a WEG define o seu pacote de investimentos anualmente, né? Então não tem uma visibilidade muito mais à frente do que eu estou dizendo agora. Mas o que nós temos praticado nos últimos anos é que, dependendo do ciclo de crescimento da companhia, praticar algo em torno de 3% a 5% da receita operacional líquida em CAPEX. Um ponto importante a ser lembrado também, né, que parte desse crescimento vem através das aquisições e isso não é contabilizado como CAPEX. André, aproveitando só que você comentou agora as aquisições, está surgindo uma pergunta aqui recorrente sobre M&A. Se você puder só explicar para a gente rapidamente a estratégia de M&A da WEG, acho que seria legal. Bom, bem rapidamente, a estratégia de M&A da WEG leva em consideração 2 direcionadores. A empresa que nós estamos analisando, ou ela precisa trazer acesso ao mercado que nós não temos ainda, ou tecnologia. É nisso que nós buscamos nas oportunidades que nós analisamos. Recentemente, as nossas aquisições foram concentradas em negócios digitais, para fechar a nossa estratégia de curto prazo em negócios digitais, como já tive a oportunidade de falar algumas vezes com vocês, e também a aquisição de uma fábrica de transformadores da TSEA em Betim, em Minas Gerais, Brasil, que é considerada uma das unidades mais modernas da América Latina. Na WEG nós sempre analisamos as oportunidades de aquisição, as aquisições, o crescimento inorgânico faz parte da nossa também estratégia de crescimento, mas no momento como a pandemia é natural ter um processo de redução um pouco nessa velocidade. Porque para realizar uma aquisição você precisa desenvolver um processo exaustivo de due diligência e a pandemia acaba atrapalhando. Na pós-aquisição, existe também um processo de integração e as questões de dificuldade de deslocamento acabam atrapalhando também. Eu acho que assim que a situação se normalizar, nós vamos voltar aí nesse processo, de forma mais natural, como nós já estamos desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Para a gente respeitar aqui o tempo que a gente tinha previsto para o Q&A e para o evento, acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta. E especificamente esse tema eu acabei deixando aqui para o final, porque é um tema bastante recorrente e certamente um dos mais questionados para o time de RI nas nossas interações com o mercado ao longo aí, dos últimos meses ou até do último ano.
que está relacionado ao desenvolvimento de negócios digitais. Harry, acho que você puder contar a história, a jornada da WEG nos negócios digitais, né? Qual que é a sua visão para os negócios digitais na WEG? Comentar também um pouco as 4 aquisições que foram anunciadas recentemente e o quão relevante esse negócio ele pode ser no futuro. E especificamente hoje a gente teve uma notícia relacionada ao tema, falando sobre o teste da tecnologia 5G, rede privada de 5G em uma das fábricas da WEG. Então, dentro da resposta, se você puder comentar sobre esses testes, acho que traz um contexto aí dos negócios digitais para todos os investidores e os analistas. Sobre a estratégia da WEG dos negócios digitais, no slide nós apresentamos de forma resumida o que a WEG já fez até agora. O que é importante entender, né? A WEG é uma empresa de motores elétricos, de máquinas elétricas, está na base da manufatura, né? A WEG implementou automações, né? Ela está na automação industrial, automação de fábrica, né? Com vários produtos lá, com os inversores, com CLP, com software para a fábrica, com SDCD, a WEG faz isso, né? E a WEG agora está entrando na digitalização. Então é um passo, né, importante nessa jornada de automação, né? E o foco da WEG é a indústria, né? Isso é importante. O foco da WEG é a indústria. E dentro disso, o que a WEG está fazendo, né? A WEG, vocês viram ali, a WEG fez já lançou, porque as novas tecnologias que estão presentes para esse passo da digitalização, que se fala bastante, todos conhecem, o IoT, na nuvem, né? São softwares, né? São uso de inteligência artificial. Então, tudo isso, né, a WEG está investindo para incorporar na sua estratégia, né, de automação na indústria, que é ajudar todas as indústrias neste momento, o nosso foco brasileiro, nós queremos ser o parceiro da indústria brasileira, né, nesta jornada para a indústria 4.0, que é usar não só as automações já disponíveis para fábricas, né, para a indústria, né, como também a digitalização, usar o IoT, usar a inteligência artificial, né, para ter uma maior eficiência na fábrica. Então, essa é a estratégia da WEG, né? E para isso, nós fomos buscar, estamos com 2 movimentos, né, fazendo algumas aquisições para incorporar conhecimentos que nós não tínhamos, ou até para agilizar o desenvolvimento do que nós pretendemos, e também uma estrutura interna para desenvolvimento próprio. E aí, hoje, nós já temos uma plataforma digital, a plataforma lá que conecta os dados, né? Bota na nuvem, onde você vai botar aplicativos, né? Então, a WEG já tem isso disponível, que é o que o mercado já oferece no termo de digitalização da indústria. E, junto com isso, nós já temos 3 produtos desenvolvidos pela WEG. O Motor Fleet Management, que vai fazer o gerenciamento dos motores, os inversores, bombas, compressores dentro de uma unidade industrial, que é colocado para melhor eficiência. Temos também o WEG Energy Management, né, que trabalha o gerenciamento de consumo de energia, mas em todos os níveis da fábrica, uma fábrica, uma linha, produto, uma linha, uma máquina em si, né? Temos o Smart Machine, WEG Smart Machine, que é outro produto conectado nesse sistema, já em software, né? Que vai proporcionar em tempo real o monitoramento, a supervisão, o acompanhamento dos desempenhos da máquina, a otimização da máquina. Então isso já são produtos, vocês veem que tudo para a indústria, né, é o nosso foco, são tudo produtos já disponíveis, que a WEG já desenvolveu e já está ofertando ao mercado.
e estamos caminhando nessa jornada. Com a M-Vision e a Birman, o que a WEG quer, né? A M-Vision e a Birman, nós vamos incorporar, eles trabalhavam em inteligência artificial e nós vamos, com eles, incorporar mais camadas do uso da inteligência artificial nesse software que nós já fizemos ou por necessidade demandado por cada negócio. Isso que nós vamos fazer. E a PPI Multitask, o que a PPI Multitask trouxe, né? Trouxe um software chamado PC Factory, que é o nome comercial dele, que é o software de manufatura, de execução de manufatura. Então essa execução de manufatura é uma grande integração entre automação, que a WEG está extremamente familiarizado, de fábrica, com automação de ERP, né? Com o sistema de ERP. Então isso tem uma integração, então esse software faz isso e traz com isso muitas ferramentas, né? Ferramentas para com que se busque, né, melhor eficiência da execução da fábrica. E, na minha opinião, esse PC Factory, esse MES, Manufacturing Execution System, é a espinha dorsal da indústria 4.0. É a primeira grande integração, melhora do management, melhora da eficiência, e depois vem todo o IoT, outros softwares aplicativos e o uso da inteligência artificial, tanto no MES, como em todos esses softwares aplicativos, como eu já mencionei. Então, essa é a estratégia da WEG, e a WEG também, né, nessa estratégia, para tudo isso, tem as conexões, né, o IoT, a conexão das coisas. Né? O IoT, onde nós trouxemos a V2Com, né, compramos o controle acionário da V2Com, a V2Com ela tem essa expertise de fazer gateways, hardware, né? E software de comunicação, conectividade, software de comunicação, software também não só de comunicação, mas de interface entre todas as outros softwares disponíveis, essa especialidade da V2Com. E com a expertise da V2Com, a WEG está fazendo esse piloto, né, do uso de uma rede 5G na WEG. O que é isso? Vocês viram do jornal hoje, né? Isso, primeiro, a BDI, uma iniciativa que temos que parabenizar, né? Agência de Desenvolvimento da Indústria Brasileira, ela está promovendo, né, o desenvolvimento da indústria dentro do conceito de 5G, né? E a Anatel, ela também precisa, um convênio entre a BDI e a Anatel também precisa de experimentos, né, para começar a ter mais inputs de dados, para começar a fazer as regulamentações de como vai ser o 5G no Brasil. Mas neste caso específico, está se falando da utilização de rede 5G privada, né, não na 5G de telefonia, né, é privada, né, que vai ter, porque se fala em privado, porque na indústria a limitação, né, do acesso aos dados é importante, redes privadas. Então é isso que a WEG está fazendo, e a WEG está fazendo um piloto dentro da WEG, através desse convênio da BDI e da Anatel. E esse piloto, o que é esse piloto? É uma estratégia, o dual strategy, né? Esse piloto é uma estratégia dupla que a WEG está fazendo. A WEG está fazendo dois grandes movimentos, né? O primeiro movimento é a WEG utilizar todas as tecnologias, né, que hoje se julga importante para melhor eficiência das fábricas, ou seja, em direção à indústria 4.0. Então nós vamos pegar uma fábrica nossa, onde temos robô, temos AGV, temos veículos autônomos para fazer a logística, temos muitas máquinas e equipamentos, vamos fazer o IoT completo disso, vamos usar softwares aplicativos de management de tudo isso. Vamos ter a M-Vision, por exemplo, com câmeras, com imagem, com avaliação de imagens, né? Então nós vamos ter tudo isso, e tudo isso usando comparativamente, por exemplo, o Wi-Fi com tecnologias de rede 5G, né? Então a WEG vai fazer esse piloto, primeiro para a WEG usar
como indústria, como ela indo o uso da aplicação da rede 5G, os IoT, todas essas tecnologias, mas ela também se desenvolvendo para criar o produto e soluções de uso com uma rede privada 5G. Né? Então é uma estratégia dupla, eu acho muito importante esse movimento. Estou muito satisfeito com essa oportunidade que a BDI também nos promoveu. Trabalhamos muito, conversamos muito sobre isso. Não tenho dúvida que nós estamos com isso fechando essa cesta de oferta e nos preparando cada vez mais para ser o parceiro da indústria brasileira nessa jornada da indústria 4.0. Agora, esse também é um dos negócios, né, que não acontece do dia para a noite, né? Tudo isso, né, todo o Brasil está experimentando todas essas novas tecnologias. Por isso que existe nesse negócio tal de POC, né? Você faz prova de conceito, as indústrias vão experimentando e depois isso vai escalar, né? Então isso nós temos consciência disso e isso é que a WEG está trabalhando. Mais uma vez eu gostaria de agradecer o André, o Harry, pela disponibilidade de estarem aqui compartilhando informações importantes sobre a WEG. Gostaria de agradecer também todo o time de RI pela organização do evento, nosso time de marketing e de TI, que em conjunto com os nossos fornecedores foram fundamentais para a viabilização desse evento. Agradecer de novo a participação de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.